Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, Omar. Nós temos excelentes motivos para que não estejamos alegres nesses dias. Muitos motivos. A tristeza, às vezes, precisa nos alcançar. No sul, excesso de água, de chuvas. Centro-oeste, seco. Nordeste, seco. No sul, as lavouras estão perdendo, muitas lavouras, pela falta de chuva. No centro-oeste, os agricultores ainda não puderam plantar. A terra está pronta para plantio, mas não puderam plantar porque não chove. Tem chovido quase nada. A falta de chuva, ou o destempero da chuva, melhor dizendo, né? Na Bíblia sempre é um castigo de Deus, sempre. E hoje há um complô entre Presidência da República, Supremo Tribunal, Congresso Nacional, para fechar a Operação Lava Jato, para dar fim à Operação Lava Jato. Os senadores, Renan Calheiros, etc., Collor, os processos contra eles estão sendo arquivados pelo Supremo Tribunal. Criminosos, grandes criminosos, estão sendo soltos pelo Supremo Tribunal. O nosso presidente sendo processado, ou numa tentativa, pelo menos, né, pela Procuradoria-Geral da República, mas ele não é atingido por isso, né? De alguma forma, a lei não alcança os grandes. Mas principalmente, irmãos, o fato de que não chove. Tem chovido muito pouco esse ano. E ele é quem muda o tempo e as estações. Ele faz isso. E ele mudou para pior no Brasil. Ele mudou para pior. E ele, o Senhor, mudou para pior o clima no Brasil. O que fazer, então, não é? Eu poucas vezes fiquei tão triste como eu estou hoje. Eu não queria dar aula. Mas como eu vou falar sobre Jó, eu vou dar aula. Por causa do assunto que eu vou tratar com vocês essa manhã. Entendeu? A graça de Deus, ela só poderá se manifestar em nossa nação
depois que a justiça for estabelecida. E o inferno se levanta de uma tal sorte. O meu argumento, irmãos, tem sido o seguinte, diante de Deus, para que chova. Meu argumento tem sido que o Senhor tem promessas para a nossa nação, grandes promessas. E se não chover? A gente morre, a terra morre, os rios secando. Nós precisamos acordar em relação à ira de Deus sobre a nossa nação. O Senhor está irado. O Senhor está irado. E Deus nos entregou uma missão, uma tarefa, que é estabelecer a justiça em nossa nação. Ninguém há que clame pela justiça, pois nós vamos clamar pela justiça. Se Deus não fizer, é porque nós fracassamos. Esse é o meu temor. Se nós não fizermos, de modo que Deus consuma o Lula, de alguma forma, da nossa nação, de uma forma que o presidente da República seja julgado, uma forma que os congressistas estejam também eles indo para a cadeia. Os congressistas são os corruptores. Para que haja corrupção é preciso que hajam corruptores. E os corruptores são os congressistas, principalmente. O presidente da República também. Não é tempo de rir. Não é tempo de alegria. É tempo de pano de saco. Nós temos que entender que nossa nação está debaixo de um terrível juízo de Deus, que Ele enviou demônios para destruir a nossa nação. O clima. Nós não percebemos que um demônio chamado cacique cobra coral tem feito aliança, os governos, Brasília, o governo de Brasília, o governo da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e outros, tem feito alianças com o demônio. Quando o Senhor disse, se você chamar alguém de tolo, você será réu do fogo do inferno. Ele estava nos falando, nos apontando o maior nível da justiça de Deus, o nível mais alto da justiça de Deus. Ele estava nos apontando. E para que a graça de Deus se manifeste,
toda a justiça de Deus precisa ser estabelecida no Brasil. Como o senhor vai fazer isso? Nós não temos que, às vezes nós temos a tendência, irmão, de dizer o que Deus tem que fazer. Senhor, põe o Lula na cadeia. Claro, todos nós gostaríamos que ele estivesse na cadeia. Mas eu estou dizendo o que Deus tem que fazer. Quando Herodes foi comido de bicho, Atos 12, a Bíblia não diz que a igreja orou pedindo que Herodes fosse comido de bicho, mas ele foi. Deus quer estabelecer a plena justiça dele na nossa nação. Isso Ele quer. Sem dúvida Ele quer. Só que depende de nós. É um momento muito triste da nossa nação, em que os principais poderes da nação se unem a favor do crime, a favor do roubo. Eu estou dizendo os principais poderes da nação: Judiciário, Supremo, Senado. Depois do Judiciário, junto com o Judiciário, o Senado é a maior autoridade do Brasil na área da legislação, da feitura das leis que vão valer. O presidente do Senado declara que é eleitor de Lula, o presidente do Senado. Onde o presidente da República só não fechou a Lava Jato ainda porque ele não tem força para isso. A Lava Jato não fechou ainda porque tem uma igreja que está orando e não vai fechar. O único lugar do Brasil onde de fato a justiça está se estabelecendo. Jó capítulo 1. Verso 1: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse é o diagnóstico do caráter de Jó feito por Deus. Deus falou isso aqui, ó. Veja o versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não é? Ninguém há na terra semelhante a ele. Que homem é esse? O que esse homem pode nos ensinar sobre graça e justiça? A justiça de Deus e a graça de Deus. Nós temos em Jó o expoente máximo
na Bíblia de alguém que pode nos ensinar sobre justiça e sobre graça. Jó, irmãos, o livro é o único livro da Bíblia que não fala nada sobre povos não alcançados. Só tem um que não fala, é Jó. Por quê? Há um consenso de que Jó foi escrito antes de Gênesis. Porque depois de Gênesis, fica muito claro sobre o que Deus pensa em relação aos povos não alcançados. Mas não fala nada. E não fala porque eu creio que esses estudiosos têm razão. Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Primeiro livro, né? E Jó não conhecia o Evangelho do Reino. Não conhecia. Nem o Evangelho da graça de Deus. Jó viveu quando apenas o Evangelho eterno era proclamado. O Evangelho do Reino surge com Moisés. Moisés, 1500 anos depois de Adão, Moisés. Então Jó viveu um tempo antes do Evangelho do Reino. Jó viveu em um nível sacerdotal muito alto. Ele viveu no nível de Melquisedeque. Ele viveu no nível sacerdotal de Melquisedeque. Em toda a vida dele. E ele foi salvo pelo Evangelho eterno. Ele viveu na vigência do Evangelho eterno. O Evangelho eterno surge antes da criação do mundo, por isso ele é eterno. Surge antes da criação. Por que surge o Evangelho eterno, irmãos? Foi quando os anjos foram criados, quando o universo foi criado. Aí surge o Evangelho eterno. Ele continuará eterno. O Evangelho eterno, ele é a base para o Evangelho do Reino e a base para o Evangelho da graça. Essa aula não é sobre o Evangelho eterno, mas eu preciso citar um ponto ou outro, porque Jó viveu na vigência do Evangelho eterno. Ele viveu em Melquisedeque. Melquisedeque é eterno e na vigência do Evangelho eterno. Aqui em Romanos 1, tem um texto
a maioria aqui conhece sobre o Evangelho Eterno. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha para mim. Como os inimigos de Deus podem reter a verdade? É pela injustiça. Eles precisam praticar a injustiça para que a verdade não apareça. Então, o contrário nós temos que fazer: praticar a justiça, para que a graça, primeiro a verdade, para que a verdade possa prevalecer. Se a verdade prevaleceu, é porque a justiça prevaleceu. Então, aqui, os homens ímpios, é isso que o Temer está fazendo, é isso que alguns ministros do Supremo estão fazendo, é isso que o Senado está fazendo, boa parte do Senado, não todos os senadores, mas boa parte do Senado está fazendo, para que a verdade fique escondida. Só que esses homens hão de saber, eles hão de saber que a justiça de Deus, a verdade de Deus e a justiça de Deus e a graça de Deus hão de prevalecer no Brasil. Eles vão saber disso. As suas decisões são nulas perante o poder de Deus através da nossa oração. Nulas. Então nós vamos orar. Isso só me diz uma coisa: esse ajuntamento do inferno para acabar com a Lava Jato, com juízes sérios de caráter que tem no Brasil, não é só o Moro não, tem muitos juízes sérios no Brasil. Detém a verdade pela injustiça. Agora o Espírito Santo continua dizendo, verso 19, Romanos 1. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, por exemplo, o Gilmar Mendes, ele sabe. Deus lhes manifestou. O Temer sabe. Os seguidores de Satanás, como são esses homens, eles sabem. No fundo eles sabem. No íntimo eles sabem que há uma verdade. E para que essa verdade não prevaleça, eles precisam manifestar a injustiça. Eles precisam estabelecer a injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Esses homens, irmãos, vão ser julgados pelo Evangelho Eterno. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus, eles odeiam Deus, eles lutam contra a verdade. Quem luta contra a verdade, luta contra Deus. Eles serão julgados pelo Evangelho Eterno.
Olha aqui, ó. Deixa eu continuar. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, no dia que o Gilmar Mendes, que o Temer, que o Collor de Mello, esses homens estiverem perante o Deus eterno, no juízo do trono branco, porque quando morrerem vão para o inferno, e vão ficar no inferno até o dia do juízo do trono branco. Então eles serão julgados, porque foram avisados. Nós estamos avisando, e nós estamos dizendo para eles que temam a Deus, porque eles vão estar diante de um juiz justo, não como eles, que são juízes injustos. Eles sabem. Olha aqui, ó. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Eles sabem. Só que são homens de Belial. O Lula declarou para a imprensa recentemente: eu sou um demônio. Está na imprensa, semana atrasada e declarou isso. Eu sou um demônio, me respeitem como um demônio. Ele se declara um demônio, um ex-presidente da República, demônio. Eles sabem. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificavam como Deus. Eles conhecem. Jó foi salvo por esse evangelho aqui, ó. Esse evangelho salva a gente desde Adão até agora, salva pessoas, porque é o evangelho do temor de Deus. Então, irmãos, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Esses homens, olha o que acontece com eles. Eles vão ficando cegos. Eles são tão acostumados a praticar a injustiça, a deter a verdade pela injustiça, que eles vão ficando cegos. A mesma coisa acontece com pastores que têm um certo comportamento como pastores. Por exemplo, interpretando a Bíblia ao bel prazer deles. Eles leem um texto e diz o que eles quiserem dizer a respeito desse texto. Esse tipo de pastor também vai acontecendo isso aqui com eles, ó. Eles vão ficando tão corruptos como Gilmar Mendes, como Temer, como Renan Calheiros. Por quê? Porque é isso aqui, ó. Eles vão ficando obscurecendo-lhes o coração insensato. Sabe o que é insensatez?
Insensatez, irmãos, a condição que um ser humano tem por falta do temor de Deus. Eu vou repetir. É a condição que um ser humano chega, qualquer um, pode ser um pastor, pode ser um presidente da República, em que o temor de Deus vai desaparecendo. O temor de Deus vai desaparecendo dele. Na medida que o temor de... Insensatez é isso. O temor de Deus desaparece e ele imagina que nunca vai pagar por aquele crime. Insensatez é isso. A falta do temor de Deus vai conduzindo a pessoa, tanto, irmãos, que a última palavra de Jó é essa. É sobre o temor de Deus, a última. Aqui em Jó 28, olha aqui, ó, Jó 28. (28, 28). Eis que o temor de Deus é a sabedoria. Ele está aqui nas suas últimas, a última está no capítulo 31. Ele está nas suas últimas palavras. Ele fala do temor de Deus. Jó foi salvo pelo temor de Deus. Então, quando esses homens, lá no inferno, eles vão ter uma consciência plenamente ativa, viva, que eles foram para o inferno por falta do temor de Deus. Eles não temeram a Deus, porque quem não teme a Deus, não teme os homens. É por isso que o Lewandowski soltou um monstro recentemente. Um homem que estuprou mais de 40 mulheres. Se você ler a forma que ele estuprava as mulheres, você dá vontade de enforcar ele. E o Lewandowski soltou esse homem. Ele está solto. Só que lá, no inferno, o Lewandowski vai saber a consciência dele, porque hoje a consciência dele está obscurecida, é o que a palavra de Deus está nos ensinando, está obscurecida. Então ele não teme os homens. Gilmar Mendes, irmãos, recentemente foi feita uma pesquisa, ele é rejeitado pelo povo brasileiro. 97% do povo brasileiro rejeita Gilmar Mendes. Mas ele não está nem aí, porque não teme a Deus. Olha aqui comigo em 2 Tessalonicenses. É preciso entender isso, irmãos, para chegarmos a entender o comportamento de Jó e o comportamento dos amigos de Jó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Essa palavra reunião com Ele aqui é a palavra parousia, é a palavra para arrebatamento. Então Paulo vai ensinar aqui sobre arrebatamento. Verso 2, Filipenses, 2 Tessalonicenses 2:2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade,
nem vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do juízo de Deus sobre os ímpios e sobre Israel. Esse é o dia do Senhor, é a grande tribulação. Nesse dia, irmãos, é o dia do juízo que todos vão passar. A igreja que for arrebatada, não. A igreja que ficar vai passar por esse juízo. Há uma igreja que fica, essa passa. A que for arrebatada, não. Verso 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sim que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, esses homens, irmãos, são tipos do anticristo que tem surgido no Brasil. São tipos do anticristo, são filhos da iniquidade, são filhos de Belial, que eles não têm nenhum temor de Deus. Então, quando você vê esses homens, entendam o que a Bíblia fala sobre eles, né? Então, essa revelação do homem da iniquidade, ela começa nesses homens, sem nenhum temor de Deus, sem nenhum temor dos homens, né? Homens que dão um tapa na cara da nação e não estão nem aí. Está aqui a descrição deles. Verso 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto. Por quê? Porque eles são deuses, eles se sentem deuses. Então, por isso eles não têm respeito a Deus. E você vai entender porque a mente deles vai ficando obscurecida, como está aqui em Romanos 1. Vamos continuar. Esses homens, está aqui, são filhos da perdição. Há pessoas, irmãos, olha para mim um instante. Há pessoas que para eles não há mais salvação. Uma pessoa que alcança esse nível aqui, não estou dizendo que qualquer um desses alcançou. Eu até creio que o Lula já alcançou sem dúvida esse nível aqui. Talvez outros no Supremo ali, eles roubaram tanto, fizeram tanto mal, mataram. Eu não sei se mataram, não posso falar, mas ali há um conluio a favor do mal, a favor da mentira, não é? É um conluio. Então são filhos do mal, são filhos de Belial, se opõem a tudo que se chama Deus. Claro, o que falar de Deus, eles vão resistir mesmo, e estão resistindo. Ou objeto de culto, a ponto de assentar-se, que agora é o anticristo, no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É isso que acontece hoje com alguns ministros do Supremo. Eles se sentem deuses, né? Na cabeça deles eles são deuses, e o que ele decidia, outro dia, um deles, se não me engano foi o Lewandowski, não sei, um deles lá, falou: a Constituição a gente rasga a hora que a gente quiser. Você lembrou dessa declaração? Alguém lembra quem foi? Ele falou assim: a Constituição a gente rasga a hora que quiser, né? Pega e rasga, não respeita nada. Está aqui, é o espírito do anticristo, entendeu? Verso 5: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Agora sabeis que eu o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Essa revelação do homem da iniquidade, que é o anticristo, ela está acontecendo no mundo todo, irmãos. Vai lá na Índia para você ver. Fale com a Zenilda. O primeiro-ministro da Índia, irmãos, ele só está faltando se declarar Deus, só isso. Ele jurou que vai eliminar da Índia todos os cristãos.
Isso está acontecendo no mundo todo. É o espírito do anticristo que se levantou. Só que na nossa nação, escute, Deus tem promessa para a nossa nação, que ainda não se cumpriu. E cabe a nós, escute, cabe a nós fazer cumprir as promessas de Deus para a nossa nação, através da nossa intercessão. Ele tem um compromisso com a sua palavra, mas ele precisa da igreja. O Espírito e a noiva dizem, então a noiva tem que concordar com o Espírito. Então o Espírito Santo está dizendo: eu tenho promessas para o Brasil que não se cumpriram ainda, e eu quero fazer cumprir agora. Eu estou com um livro lá, mas não li ainda, estou doido para ler esse livro, que é a biografia do Raposo Tavares, escondida pelo romanismo, por Roma. Aqui em Montes Belos, irmãos, a igreja diz que todos os municípios, escute, do Brasil começaram com uma missa. Mas aqui em Montes Belos, em 1964, não foi uma missa. Chamaram o padre de Firminópolis para rezar uma missa. Ele não veio, por alguma razão ele não veio. Aí falaram: então tem algum crente aqui? Na reunião lá na praça, apareceu um crente lá. Então você vai dar uma palavra aí para nós e fazer uma oração. O único município do Brasil que não começou com uma missa. Você está até entendendo, irmãos? A promessa de Deus para aquela cidade. A primeira usina fotovoltaica de Goiás já está funcionando lá no município. Uma das primeiras do Brasil. Tem 2 lugares no Brasil para usinas fotovoltaicas, que é usina usando a energia solar. 2 lugares no Brasil que são ideais, irmãos. Sabe onde é um deles, Joana? Sabe? Lá em Montes Belos. Por que Jesus fez isso? O segundo é lá no sul da Bahia. A Zoom é aqui. E já tem uma usina fotovoltaica lá. Entendeu? Por que eu falei isso? Achei bom falar isso, né? Até me alegrou, eu estava triste. Isso me alegrou um pouco, né? Irmãos, o mistério da iniquidade está aí. O surgimento, isso são sinais do surgimento do anticristo. No primeiro ano do Lula, ele falou assim, escutem, ele falou assim: um homem precisa se levantar para governar o mundo. Eu acho que ele mesmo queria ser esse homem, mas ele não é o anticristo. Ele é um tipo do anticristo, mas não é o próprio anticristo, entendeu? Só que Deus tem promessas para o Brasil. E como elas vão se cumprir se não chover? Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, está vendo esse mistério aí? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é o arrebatamento da igreja. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Isso aqui é o retrato do que está acontecendo no Brasil hoje.
a injustiça, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, entendeu? Da mentira, entendeu? É o retrato falado perfeito do que está acontecendo no Brasil hoje, né? A eficácia do diabo, onde um ex-presidente se declara demônio, né? Está aí, né? Prodígio da mentira, e com todo engano de injustiça, aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora o texto que eu quero chegar é o 11, esse aqui é o principal. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, para serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Porque Jó nos ensina, porque Jó foi salvo pelo temor de Deus, pelo Evangelho eterno. Foi por isso que ele foi salvo. E ele nos ensina sobre a perfeita justiça de Deus. A maior lição de Jó é nos ensinar sobre a perfeita justiça de Deus. Então você vê o retrato desses homens. O que acontece com esses homens que eu citei aqui hoje? Deus lhes envia a operação do erro. Isso acontece para os pastores que não decidiram fazer a vontade de Deus. Escutem, todos os pastores, eu disse quantos? Todos os pastores que de fato não investirem dinheiro, vidas, coração nos povos não alcançados, segundo Tessalonicenses 2,11, vai alcançar eles. Deus lhes envia a operação do erro. A operação do erro, irmãos, é a mentira, escutem, que vai se instalando lentamente no coração dos pastores. Na última eleição, muitos pastores trabalharam pelo PT, principalmente no Nordeste, mas em todo o Brasil. É a operação do erro. A imprensa nacional mostrou o Bispo Macedo entregando um cheque de 10 milhões de reais para a campanha da Dilma, entregando ao Lula. É a operação do erro. É por isso que, irmãos, a nossa nação está dessa forma. E ela só será salva pelos 7 mil, dos quais você faz parte. Você faz parte dos 7 mil. E vai salvar a nossa nação. A chuva virá. A graça de Deus será derramada. Na hora certa, o juízo de Deus virá sobre esses homens. Próximo ano, o nosso presidente será ou um judeu ou um cristão. Concorda comigo? Diga amém. Amém. Ou um judeu ou um cristão. O temor de Deus é que nos conduz à verdade.
é o temor de Deus. E Jó conheceu o Senhor pelo temor de Deus. Quando foi escrito esse livro? Não sabemos. Não sabemos. Quem escreveu esse livro? Não sabemos. Não adianta especular. Pode ter sido o próprio Espírito Santo que datilografou esse livro, ou digitou, não. Ele é criador de tudo isso, né? Mas que ele pegou uma pena, o Espírito Santo, e escreveu esse livro, né? E quando Esdras foi preparar o cânon do Velho Testamento, o Espírito Santo falou: Esdras, bota esse livro lá. Eu creio que foi mais ou menos assim, não é? Porque, irmãos, cada versículo desse livro é profundo demais. E quando eu leio, está me assustando, viu? Capítulo 13 de Jó, olha aí. Capítulo 13 de Jó. Versículo 4. Jó, falando dos seus amigos, ele fala assim: vós, porém, besuntais a verdade com mentiras. Esse texto, eu estou, não vou dizer que eu estou perdendo o sono, mas o que é besuntar a verdade? Porque se você lê, entendeu? Aqui as palavras de Zofar, que é o capítulo 11, as palavras dele, né? São palavras muito interessantes, são palavras boas, né? Verso 8: como as alturas dos céus é a sua sabedoria, falando, se referindo à sabedoria de Deus, né? É verdade, eles falaram o que é verdadeiro também. Então, ao ler o que Zofar, Bildade e aquele outro, o Zofar, Bildade, Elifaz, Bildade e Zofar, né? Esses três. Quando você lê o que eles falaram, pode dar até para concordar com eles em muita coisa. Mas aí Jó vem e fala: vocês besuntais a verdade com mentira. Então, sabe o que é besuntar? Isso aqui no hebraico é encobrir. Encobrir. Então, eu estou ministrando, eu estou falando a verdade, mas eu também estou falando mentira. Só que você está gostando do que eu estou falando. Ah, o pastor José é isso e aquilo. Isso aqui, irmãos, eu estou machucado com esse negócio aqui. Hein, bispo? Será que tudo que eu estou falando, será que eu não estou tentando... eu queria pelo menos uma vírgulazinha de glória para mim, por exemplo, não é? Eu acho que um pouco é isso, né? Então eu estou chamando a glória para mim, por exemplo. Mas aqui não é bem isso, aqui é mentir mesmo. Ele mente. Quando você mente, você está encobrindo a verdade na sua vida.
Irmãos, eu vou falar assim, ó. Eu não creio na restauração de pessoas que mentem. Vou falar assim, os que mentem muito. Eu não sei se tem mentira maior ou menor, mas na minha experiência, restaurar uma pessoa, um crente que mente muito, é difícil, hein? É bastante difícil, né? Então, esse texto aqui, irmãos, ele é parente de um texto de Eclesiastes 10:1, entendeu? Olha que Jó nos está nos ensinando. Eclesiastes 10, olha aí. Qual a mosca? 10:1. A mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro. Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Estultícia é esperteza. Eu consegui. É uma esperteza secreta que você usa. Por exemplo, para enganar alguém. Por exemplo, para fazer média com alguma pessoa. Por exemplo, quando você está pregando, você pode manipular a emoção das pessoas. Perigoso isso. É mais ou menos o que Jó está falando. Eu posso manipular a emoção das pessoas. Eu já manipulei o público em encontros proféticos, fazendo na hora da oferta. Eu já manipulei. Já me arrependi, mas eu sei que no passado eu fiz isso. Entendeu? Então, perfeição, irmãos, né? Jó alcançou isso aqui, ó. Homem íntegro e reto, temente a Deus. É o temor de Deus que me transforma, que me modifica. E eu vou alcançar a graça de Deus pelo temor de Deus. O caminho é o temor de Deus, em tudo. O caminho para o meu crescimento é o temor de Deus. Porque se eu temer a Deus, eu vou temer aqueles que Deus colocou em autoridade sobre a minha vida. Quem não teme o homem, não teme a Deus também. Entendeu? Se você não teme a autoridade que está sobre a sua vida, você também não teme a Deus. Entendeu? Verso 6 aqui de Jó 1, olha aí. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha aqui. Quem são esses filhos de Deus? Na Bíblia, irmãos, aqui ó. Quem é chamado de filho de Deus na Bíblia? Você tem os anjos, você tem Adão, você tem os crentes da igreja, os que nasceram de novo. Então são três categorias: anjos, Adão e os que nasceram de novo. O Velho Testamento não tem novo nascimento, entendeu? Então não tem filho de Deus no Velho Testamento, entendeu? Então, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás é filho de Deus? Sim ou não? Sim ou não? É sim. Satanás é filho de Deus, ele é um querubim. Os querubins são filhos de Deus. Ele caiu? Caiu. Ele vai para o inferno? Vai.
mas é filho de Deus. Então tem filho de Deus que também vai para o inferno, entendeu? Satanás vai, e é filho de Deus, entendeu? Essa é uma lição. Aqui são anjos, né, se apresentando perante o trono de Deus no terceiro céu. Veio Satanás entre eles. Ele é intrometido mesmo, né? Pergunto, Satanás tinha acesso então no tempo de Jó ao trono de Deus? Ele ainda tem? Sim ou não? Tem uma irmã fazendo assim, ó. Tem alguém fazendo assim? Se você acha que não tem, faz assim, deixa eu ver. Faz assim, tem uma. Vocês estão todo mundo em cima do muro. Aí você está fazendo assim, ó. Ele está fazendo assim e assim, ó. Quer dizer, está em cima do muro, né? Satanás ainda tem acesso ao trono de Deus. Quando ele deixará de ter acesso ao trono de Deus? Quando? Quem souber, levanta a mão e fala rapidamente. Pastor, não vale. Você quer falar? Ele falou, quando ele for lançado no lago de fogo. Não, não é. O Ricardo. Apocalipse. Apocalipse 12. Fala, só um instantinho. Do meio da tribulação. No final dos 3 anos e meio. Ali, a irmã, como é que chama essa irmã? No meio da tribulação, ele será lançado para a terra e nunca mais terá acesso ao trono de Deus. Ele ainda tem. Alguém levantou, assim, fala. Apocalipse 19, pois é, isso. Lá, ele já está na terra, entendeu? Ele não está mais lá em cima, ele já está na terra. Daí ele vai para onde? Exatamente. Aí ele vai para o inferno. E do inferno ele vai para o lago de fogo. Entendeu? Então, é uma queda permanente, né? É o que a rebeldia faz. Quem é rebelde vai cair permanentemente até o lago de fogo. O caminho final do rebelde é o lago de fogo, porque é o caminho de Satanás, né? Jó. Se eu tivesse que fazer uma classificação, Jesus falou que João Batista foi o maior nascido de mulher, né? Então pronto, já está definido. Mas se eu tivesse que colocar o segundo homem depois de João Batista, eu colocaria Jó, entendeu? Jó teve um alcance do conhecimento da pessoa de Jesus muito, muito, muito alto. E Jó me ensina, irmãos, sobre a justiça de Deus como ninguém na Bíblia me ensina sobre a justiça de Deus, não é? Bom, eu vou parar aqui, foi só a introdução, tem muita coisa para falar, nem comecei na verdade, no livro propriamente, só destacando rapidamente algumas coisas aqui, porque o propósito aqui não é estudar o livro de Jó.
mas estudar sobre a graça de Deus em Jó. E como ele alcançou a graça de Deus. Então, qual é o caminho para alcançarmos também a graça de Deus? O propósito da aula é esse. Eu queria terminar essa aula hoje, não deu. Eu termino terça-feira que vem, se Deus quiser, né?